Então, pessoal, boa noite. Desculpa a questão técnica, isso acontece, né? Nas questões que a gente tem que fazer aí esses acessos de imediato. Hoje, né? A gente está com uma live em que a gente vai falar sobre a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores de manhã, relativos ao PLP 39. E agora a reunião relativa ao governador Zema com os chefes dos poderes. Só aqui para a gente passar para esse tema rapidamente, hoje a gente tinha uma live em que o infectologista Estevão Urbano falaria sobre a questão da pandemia, mas devido a esses acontecimentos do dia de hoje, nós alteramos a live porque esses assuntos aí são de grande importância para nós servidores. É isso, Wagner. Tá tudo certo aí com o YouTube, com o Facebook? Podemos ir? Podemos. Bora. Então vamos lá. Sem mais delongas agora, né, pessoal? Então, primeiro, pessoal, vamos segurar a ansiedade aí, né? Que a gente já tem notícias lá da reunião, do que o governador falou com os demais poderes, o que aconteceu nessa reunião. Mas a gente precisa fazer um contexto anterior, que foi hoje de manhã o anúncio da sanção do PLP 39. Foi anunciado pelo Jair Bolsonaro que ele faria a sanção e a consequência disso, né, seria ajuda aos estados, ajuda financeira aos estados, mas ele também falou aquilo que seria a consequência dessa sanção, o que ele sancionaria ou o que ele vetaria. Então, Wagner, rapidamente aí, fala rapidamente para a turma o que é o PLP 39, né? Como que começou e qual que é o impacto que esse PLP vai causar aí em nós, servidores públicos, tanto federal quanto estadual, de todas as unidades federativas. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Bom, PLP 39 está aguardando sanção. Hoje cedo teve uma coletiva do presidente da República, né, com uma videoconferência com os governadores dos estados. O presidente ainda não sancionou. Aí tem uma parte boa nisso, que quanto mais ele demora para sancionar, todas as restrições que tem no projeto demoram a entrar em vigor. Mas tem a parte ruim, porque a ajuda aos estados ela não chega e isso compromete o estado, por exemplo, como Minas Gerais, que está precisando desse recurso para poder aí, sobreviver financeiramente, né? Esse atraso, foi falado hoje pelo presidente da República, Bolsonaro, decorrente de um projeto que aprovaram no Congresso Nacional de reajuste para militares do Distrito Federal. Então, tem que sancionar primeiro esse projeto de reajuste lá para militares do DF, policiais do DF, para depois sancionar o PLP 39, porque como o PLP 39 impede até o final de 2020 reajuste, se sancionar antes, não pode sancionar o outro dos militares. Mas isso deve acontecer hoje, amanhã, o mais rápido possível, porque os governadores precisam dos recursos. O histórico é breve aqui. O PLP 39 era uma medida que substituiu o antigo Plano Mansueto, né, que era o PLP 149, e lá tinha uma série de restrições para a ajuda da União aos estados e municípios. Com o coronavírus, a situação mudou, né? O Plano Mansueto era um ajuste fiscal naquele momento. Com o coronavírus, agora é uma ajuda aos estados em função da queda de receita. E a Câmara dos Deputados votou só para ajudar os estados, não tinha nenhuma restrição a servidor público, nenhuma medida de arrocho salarial aos servidores públicos. Mas aí o Senado, liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, resolveram incluir a proibição de reajuste salarial para os servidores até o final de 2021, entre outras medidas, alterando a lei de responsabilidade fiscal, também uma alteração permanente na lei de responsabilidade fiscal, e uma outra parte temporária, vamos dizer assim, que é a proibição de reajuste, auxílios, contagem de tempo por uma série de benefícios. E isso foi aprovado, né? Foi aprovado, então, e aguarda sanção. O presidente Bolsonaro, hoje de manhã na coletiva com os governadores, falou que
progressões e promoções na carreiras não estão mantidas, né? Isso não vai ser alterado pelo PLP 39. O que a gente já sabia, o presidente no Senado, né, no início lá no Senado, houve aí a inclusão, progressões e promoções na carreira no início do projeto, o início da tramitação no Senado estava prejudicando carreira e promoções e progressões. Mas o que foi votado, isso foi retirado. O senador, por exemplo, Randolfo Rodrigues, foi um dos senadores que encabeçou isso, e isso foi retirado do projeto aprovado. Então, vão deixar claro, progressões e promoções na carreira não estão sendo alterados pelo PLP 39. O que isso significa? Que progressão anual está mantida do servidor, no nosso caso aqui de Minas Gerais, e que também as promoções horizontal e vertical não mudam nada por causa do PLP 39. Então, isso aí continua garantido. Muita gente, Alexandre, perguntou também sobre o adicional de desempenho. Né? Muita gente ficou perguntando, e o ADE, Wagner? Isso está prejudicado? No nosso entendimento, o ADE também está fora, tá? O PLP 39 não prejudica o adicional de desempenho, porque além do tempo de serviço, o servidor precisa ter avaliação de desempenho. O que o projeto, o PLP 39, prejudica em relação ao direito do servidor? Então, tudo aquilo que só depende de tempo de serviço. O que nós, do Judiciário Mineiro, temos de direito que depende exclusivamente, unicamente de tempo de serviço? O quinquênio, o trintenário, são os dois adicionais para o tempo de serviço que nós possuímos, todo servidor do Estado de Minas Gerais tem, e férias-prêmio. Então, esses três benefícios, que dependem unicamente de tempo de serviço, tá? Unicamente, não precisa de avaliação de desempenho, não precisa fazer curso, o único requisito é tempo de serviço, é o que está no PLP 39, benefícios que dependem exclusivamente por tempo de serviço, vão ter, a partir de entrada em vigor da lei, até 31 de dezembro de 2021, esse período não vai ser contado para a concessão desses benefícios, vai suspender a contagem de tempo para este fim exclusivamente, ou seja, para a concessão desses três benefícios, quinquênio, trintenário e férias-prêmio. Esse período não vai ser contado. E volta a contar a partir de janeiro de 2022. Então, esse tempo fica suspenso. Quinquênio e trintenário, quem tem direito a quinquênio e trintenário? Aqueles servidores que ingressaram ali até fevereiro de 2003. Né? Quem ingressou depois já não tem mais quinquênio e trintenário, tem aí o adicional de desempenho. Então, uma parte dos servidores, são servidores, né, que ingressaram no serviço público estadual até ali de fevereiro de 2003, eles, então, ficarão com esse tempo suspenso para esses benefícios. Agora, férias-prêmio, todos os servidores têm, né? Todos os servidores do Estado de Minas Gerais têm férias-prêmio. Então, aí todos os servidores ficarão prejudicados com esse tempo. Não, esse tempo, o PLP exclui a questão da aposentadoria. Então, o tempo de aposentadoria está normal. Né? Muita gente perguntou, esse tempo aí eu vou perder, eu ia aposentar em agosto, ia aposentar em setembro, e agora vai jogar para frente? Não, o tempo para a aposentadoria não é alterado. O PLP está expresso no artigo 8º, inciso 9, do PLP 39, que esse tempo para a aposentadoria está mantido. Agora, né, essa é a legislação. Tem uma série de inconstitucionalidades aí, que após a sanção da lei, a gente vai tratar para os nossos filiados. Da mesma forma que a nossa Federação Nacional, a FENAJUDE, já está se articulando para, por meio de um partido político ou de uma confederação nacional, propor ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade contra vários dispositivos do PLP 39, o que proíbe concessões de reajuste, que proíbe reajuste de benefícios como auxílios. Então, nos auxílios também, até 31 de dezembro de 2021,
não vai poder ter reajuste de auxílios, aí nós temos auxílio creche, auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação. Esses benefícios, né, que não são salário, eles ficam congelados até o final de 2021 também. Então, isso tudo vai ser objeto de ADI perante o Supremo Tribunal Federal, depois que for sancionado e virar lei, porque tem várias questões constitucionais, né, que envolvem regime jurídico, autonomia dos poderes, né, o judiciário tem sua autonomia administrativa e financeira, e tudo isso aí a gente entende que é inconstitucional e vai merecer uma atenção. Então, vai ter ação no Supremo, e vai ter ação específica aqui do Sinjus também, em relação aos seus filiados. Claro, né, Alexandre? Antes nós vamos conversar com o tribunal. Acho que... Não, sim. Né? A própria postura do tribunal vai pautar, né, as nossas ações em relação a esses direitos que a gente já entende que podem ser impactados. Tem comentários aqui, Wagner, e eu vou tomar liberdade aqui de respondê-los, porque tem a ver com tudo isso que você falou, só para esclarecer aqui. Tem gente perguntando, né? A promoção vertical está incluso nisso? Foi o que o Wagner falou. Qualquer relação com promoção, progressão, tudo aquilo que envolve a carreira do servidor, em que essa carreira, independentemente aí do critério que é usado, ela foi retirada do texto por uma emenda lá do Randolph, e a carreira está excluída dessa questão do artigo 8º lá do PLP. Então, vamos continuar tendo aí, logicamente, seguindo todos os critérios que a carreira exige, né, pessoal? Cumprindo os requisitos e tudo. Mas o que eu estou dizendo vai ter que ter o edital da PV 2020, agora no meio do ano já sai o edital, aí, em outubro já sai o edital, mas até 30 de junho tem que cumprir os requisitos. Quem tem progressão vai ter a progressão na data em que ele está lá, o aniversário da sua progressão, assim como promoção horizontal e também a promoção vertical. Outra questão aqui que questionaram, né, dentro desse contexto aí que você já falou, como que fica a questão de, por exemplo, a pessoa estava esperando definir um quinquênio para aposentar. O que aconteceu, né, assim que o PLP for sancionado? Essa pessoa que se ela estiver faltando um tempo para aposentar, curto, e esse tempo for mais ou menos o mesmo tempo de quinquênio, ele vai ter esse tempo para aposentadoria, ou seja, ele vai poder aposentar, mas ele vai ter que continuar, caso ele queira criar tempo para esse quinquênio, após dezembro de 2021. Então, se faltar lá 2 meses, 3 meses, é um pouco até doloroso o que eu estou falando aqui para quem está ouvindo, mas é isso, pessoal. Assim que sancionar, se tiver faltando um curto espaço de tempo, eu estou falando assim, numa interpretação a grosso modo, vamos ver inconstitucionalidade, razoabilidade, tudo isso, como o Wagner falou, o jurídico, então, não só do Sinjus, mas da federação vai analisar, mas numa primeira análise de estrutura de lei, é isso. Se a pessoa está faltando ali 2 meses para adquirir um quinquênio, ela vai ficar com esse tempo interrompido até o final de dezembro de 2021, que passará a contar esse tempo. Mas a aposentadoria dele continuará ali a contagem normal. Então, o ADE, muitas pessoas estão perguntando aqui, mas o ADE e o quinquênio, um vai, o outro não? Sim, na primeira interpretação da lei que nós fizemos é isso. O ADE ele tem outros requisitos, porque a lei trouxe lá a palavra exclusivamente, ele tem outros requisitos além da contagem do tempo. E ele também faz parte, na lei da ADE, ele fala que faz parte da questão remuneratória do servidor. Ele não é só um adicional, ele tem essa diferença também, tem os critérios. Então, com isso, o ADE ele continuará tendo a contagem de tempo. Então, se a pessoa tem 2 meses para adquirir um ADE, ele terá esse adicional de desempenho daqui 2 meses. Esse tempo continuará mesmo após a sanção. Essa é a nossa interpretação pela palavra exclusivamente tempo de serviço, que está lá, porque a lei ela traz o quinquênio, o férias-prêmio, ele traz de forma expressa essas palavras, inclusive, lá no artigo 8º, é expresso isso, ele não traz como exemplos, não, ele traz expressamente, logicamente isso também como se diz, né? Não é taxativo, ele amplia, ou seja, todo direito que somente é tempo de serviço
vai ter esse impacto. Então, o pessoal que está perguntando aí, realmente tem essa diferença entre o quinquênio e o ADE no primeiro entendimento aí, relativo ao ADE. Não, exatamente. Alexandre, é importante aqui dar uma pausa rapidinho, pedir o pessoal, quem não segue aí nosso perfil no Facebook, né? Hoje a gente está com a transmissão aqui só na página do Facebook, o pessoal seguir o Sinjus aí no Facebook, dá um like aí pra gente na transmissão também, é importante, né, gente? E compartilha, pessoal. O servidor tem que compartilhar. O servidor é amigo do servidor, né? Ele compartilhando aí na sua página do Facebook, outros colegas deles vão assistir a essa transmissão, que é muito importante. E seguindo a nossa página, você vai receber notificações aí sempre que o Sinjus fizer as publicações. Então, isso é muito importante. Compartilha, curte, vai mandando aqui os comentários que a gente está lendo aqui e vai respondendo aqui na medida do possível, enquanto a gente, daqui a pouco, tem a notícia da coletiva do governador Romeu Zema, que já terminou também. Então, isso é importante. Sim. Então, cumprimentar os servidores que estamos aí, né? Então, como audiência aí, acho que é a maior audiência que a gente já teve aí das nossas lives, junto com outras, logicamente, mas temos aí a Renata Souza, a Miriam, Wellington, Quintiliano, Luciene, Geisa Franco, são servidores que estão nos acompanhando aí e falando, fazendo comentários. O Emerson do Sindojus também está aí mandando um alô para a gente. Um abraço, Emerson, grande guerreiro também. Wagner, só um detalhe aqui. Pode falar, desculpa. Não, é isso, só mandando um abraço para a galera. Emerson do Sindojus está aqui, muita gente boa aqui. Eu só vou pedir o pessoal que está fazendo comentários, que a gente está acompanhando, porque mesmo depois da minha fala, alguns falaram que o quinquênio não ficou claro. Então, só se alguém realmente ainda tem dúvidas após a minha fala no quinquênio, faz um comentário que a gente volta nesse assunto aí daqui a pouquinho, né? A gente reforça aqui. Importante, pessoal, é não sair com dúvida, mas lembrando, né, pessoal, tudo isso que a gente está falando vai ser feita uma análise jurídica, se é possível a gente fazer os questionamentos jurídicos cabíveis, as inconstitucionalidades. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma análise da lei aprovada e vai ser sancionada, sem entrar aqui nas questões que a gente entende que são inconstitucionais, né? Então, a gente está fazendo a primeira análise aí do que a gente interpretou do impacto da lei na vida do servidor público. Bom, Alexandre, é o seguinte, vamos lá. Vamos entrar aqui na coletiva e depois a gente volta na questão do PLP 39 aqui. Né? Terminou a coletiva do governador com os poderes, né? Para esse mês aí, né, não vai ter problema. Então, essa que é a notícia, né? Vai ser feito o repasse neste mês, então não vai ter problema com o próximo pagamento, mas como há uma dificuldade de caixa, o governador Romeu Zema aí propôs uma espécie de readequação do fluxo de pagamento, né? Então, ou seja, ele quer passar aquilo que entrar, né? Aquilo que entrar, ele quer fazer o repasse para os poderes. Então, essa foi a notícia de hoje, né? Nesse sentido, mas nesse mês está garantido aí o repasse para o próximo pagamento. E a outra notícia é que vai ter uma nova reunião, tá, dos poderes no dia 15 de junho, né? No dia 15 de junho terá uma nova, só confirmando aqui a data da reunião, próximo dia 15/6, né? 15/6 vai ter uma nova reunião dos chefes de poder para fazer uma nova reavaliação, tá? Então, esse é o recado aí. Então, por isso que eu disse que no início aqui da transmissão, a notícia é boa. A notícia é boa que esse mês não vai ter problema. E no próximo mês vai ser feita uma nova reunião dos chefes de poder para poder avaliar a questão do fluxo de caixa. Tá? Então, isso é importante ficar claro. Na minha avaliação, isso acontece todo mês, né? Desde do governo Pimentel, quando começou, né, o início do governo Pimentel, o Pimentel já pegou o Estado numa situação crítica, né? Bastante endividamento, muita coisa, já pegou o Estado numa situação crítica, tanto é que o parcelamento no Poder Executivo, ele vem já desde o início do governo Pimentel, e nós aqui do Judiciário, sempre os presidentes do tribunal,
né, desembargador Ebert, depois desembargador Geraldo Augusto, desembargador Nelson Messias agora. Então, assim, os presidentes sempre enfrentaram, reclamaram das dificuldades no repasse e tem reuniões constantes entre os poderes para tratar dessa questão do fluxo de caixa. Então, isso não é novidade ter outra reunião mês que vem. Tem reunião sempre, o mês todo, mais de uma por mês, para poder definir a questão dos repasses. Então, ficou agora, para o dia 15 de junho, uma nova avaliação em relação ao repasse. Não, é isso aí. Então, só reforçando, né, pessoal? Esse mês, o 12º ele está garantido, ou seja, para o pagamento do próximo mês, né? Que inclusive a Folha fechou ontem. Então, pelas notícias, pelo que foi transmitido, esse mês agora já está com o repasse do retroativo garantido, e dia 15 de junho terá uma nova reunião para provavelmente discutir essa questão que foi levantada pelo Zema da adaptação desse repasse. Pelas informações que foram passadas pelo Zema, seria feita essa adequação de que, por exemplo, eu tenho um fluxo de caixa, eu passaria ali de acordo com o fluxo de caixa o 12º. Aí essas questões vão ser tratadas no dia 15, provavelmente para o próximo mês, e os chefes de poderes vão aí, né? Como a gente tem visto, pessoal, o atual presidente, o Nelson Messias, inclusive o futuro presidente, o já eleito presidente, sempre reforçaram essa questão da autonomia judiciária e financeira do tribunal. Então é importante que isso seja realmente fortalecido, e no dia 15, como já temos aí essa notícia de que nesse mês teremos o repasse normalmente, esperamos aí que seja feito, né, esse reforço da independência dos poderes. Então, lembrando, Wagner, aqui para a gente poder continuar falando sobre o assunto, a Assembleia aprovou recentemente, inclusive, uma lei relativa a essa questão dos duodécimos, do repasse, que pode caracterizar aí crime de responsabilidade. Então, assim, o Zema tem que ir, né, trabalhar melhor, vamos colocar assim, nessa questão do fluxo do caixa do Estado para realmente trazer questões que são aí melhorias para a receita do Estado. Há uma divergência, inclusive, com os fiscais da Fazenda, que eles alegam que a arrecadação é mais do que aquela realmente divulgada pelo Estado. Então, tem uma série de informações que precisam ser melhor apuradas para que aí simplesmente deixe de repassar aí o direito do tribunal receber o seu 12º na data correta, né? Exatamente. E é importante deixar claro para o servidor, para todo mundo, que o repasse do 12º, o que é o 12º? Né? 12º é a parcela que os demais poderes e órgãos como o Ministério Público, órgãos autônomos, né, que são chamados Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, têm direito do orçamento. Isso é aprovado na lei orçamentária anual, e isso vem em 12 parcelas. Todo mês vem para esses poderes poderem custear as suas atividades, sua folha de pagamento, suas atividades, custeio, né, o seu funcionamento. Então, isso é uma garantia constitucional dos demais poderes e órgãos do Estado. Está no artigo 168 da Constituição Federal e também no artigo 162 da Constituição Estadual. Isso é repetido. Então, o governador não pode reter ou atrasar o repasse desses recursos aos demais poderes. Tá? Então, esse é o grande debate. Esse debate é de sempre, desde a Constituição de 88, né? A Constituição de 88 garantiu essa autonomia administrativa e financeira para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo, para que eles não fiquem dependentes do Poder Executivo, que é aquele poder que é o responsável pela arrecadação do Estado. Né? Tem até aquele ditado, né? Quem tem a chave do cofre é o Poder Executivo. Então, a Constituição Federal deu esta garantia de autonomia, independência financeira e orçamentária para os demais poderes e para os órgãos autônomos, MP, Tribunal de Contas, Defensoria, para eles realizarem as suas atividades sem dependência do Poder Executivo. Porque o Poder Executivo é o arrecadador de impostos no Estado.
Isso é muito importante, porque os demais poderes não têm como administrar os recursos que são arrecadados. Quem faz a arrecadação toda é o Poder Executivo. Né? Então, assim, não tem como os demais poderes ficarem... como eles não têm gestão sobre os tributos que o Estado arrecada, não dá para ele ficar... ele não tem como discutir o corte. Nessa reunião hoje entre os poderes, o Zema tem todas as informações. O Zema, no caso que é o atual governador, ele é que dá a palavra final nas despesas. Então, se ele gasta mal recursos públicos lá no Poder Executivo, se aquele dinheiro é investido mal, os outros poderes não têm como fazer nada, porque não é atribuição deles. E aí depois ele também não pode alegar que não tem dinheiro para repassar para os demais poderes e órgãos. Quer um exemplo, Alexandre? Lei Candir, o assunto da semana também. Lei Candir está uma batalha há décadas, chegou numa conta de que Minas Gerais teria direito, ou tem direito, na verdade, a 135 bilhões, são dados oficiais da Advocacia Geral do Estado, da Secretaria de Fazenda do Estado. Minas Gerais tem direito a 135 bilhões de ressarcimento, compensação pelas perdas da Lei Candir, e o governador fez um acordo para receber 8 bilhões até 2037, que não cobre nem o déficit que tem na lei orçamentária anual. Então, o presidente do tribunal foi lá fazer acordo da Lei Candir? Não, não foi. Quem foi o governador, ele representa o Estado. Então, ele vai lá e faz um mau acordo e depois alega que tem dificuldade para fazer repasse para os demais poderes. Então, é desigual a situação. Por isso que a Constituição Federal e a Constituição Estadual assegura a autonomia e independência dos demais poderes, financeira, e ele tem que fazer o repasse até o dia 20 de cada mês. Está no texto da Constituição Federal, da Constituição Estadual. E nós não podemos abrir mão disso nunca. Nunca. Não estar envolvido só a questão salarial, a prestação do serviço como um todo. Nós vamos cortar, nós vamos fechar um fórum agora? Nós vamos fechar um setor do tribunal porque agora o repasse vai ser menor? Nós vamos ter que... Porque é o único jeito, porque o tribunal não arrecada. A arrecadação vem do repasse do poder executivo. Então, só dando esse exemplo da Lei Candir, para demonstrar que os demais poderes ficam, se abrirem mão da sua autonomia, vai ser grave. Né? E eu sei, o presidente do tribunal não vai fazer isso. O presidente da Assembleia Legislativa não vai fazer isso. Ninguém vai abrir mão de sua autonomia. Né? Dando mais voltando um pouco aqui, bom, o servidor tem que saber que essa luta é antiga também. Em 2019, no ano passado, você vai lembrar, Alexandre, você estava na diretoria jurídica aqui do sindicato, eu sou diretor jurídico da FENAJUR também, estou lá. Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal várias vezes naquela ADI 2238, que é uma ADI que pede a inconstitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal e de vários dispositivos dela também. Um dos dispositivos que é pedida a inconstitucionalidade é justamente o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o Poder Executivo pode, unilateralmente, havendo queda de receita, contingenciar o repasse dos demais poderes. Ou seja, uma violação enorme à autonomia dos poderes que está na Constituição Federal. E o Supremo deu a liminar suspendendo isso. E agora, no julgamento do mérito, no ano passado, por maioria, né, na verdade está empate, está 5-5, falta o voto do ministro Celso de Mello. 5 ministros entenderam que não pode realmente, esse dispositivo é inconstitucional. Não pode o governo do Estado unilateralmente cortar ou contingenciar repasse para os demais órgãos, tem que fazer o repasse do 10º até o dia 20, conforme está na Constituição, por vários motivos como esses que eu disse aqui, porque os demais poderes não arrecadam impostos, tá? E não tem como eles saberem se aquele dinheiro está sendo usado corretamente. 5 ministros entenderam, decidiram dar uma interpretação conforme a Constituição, ou seja, eles entenderam que o dispositivo é inconstitucional, mas que pode o Executivo contingenciar desde que os demais poderes concordem, participem
discussão. E aí falta o voto do ministro Celso de Mello para ver qual que vai ser a interpretação. O fato é, para finalizar aqui, te devolver a fala. Neste momento ainda, o que está valendo? A Constituição. Porque o Supremo deu a liminar falando que, suspendendo esse artigo 9º, parágrafo 3º da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, o governador não pode atrasar, não pode contingenciar repasse aos demais poderes e órgãos autônomos. Se o governador fizer isso, está descumprindo a lei. Descumprir a lei é crime. Não, exatamente, Wagner. Dentro disso aí, só para passar que o pessoal que está nos acompanhando, o Zema, a fala dele, né, ao fazer essa discussão ele passar o que foi falado com os demais poderes, ele falou o seguinte: a crise não é eterna. Estamos em plena pandemia. Os poderes têm de avaliar junto às áreas o que pode ser feito, o que propus não é uma redução de valor, é uma adequação no fluxo de pagamentos, como se pagássemos um percentual e aquilo que não pagássemos para o mês seguinte ou 2 meses seguintes, até que a pandemia passe e o Estado tenha condição de recuperar a arrecadação. O que ele está querendo dar como diz lá na minha terra, o jeitinho mineiro. Ele quer dar um jeitinho mineiro no repasse do 12º, né? Que aqui, como você falou, a lei não prevê que você vai passar o 12º em parcela, quebrado, no mês eu dou, no outro mês eu não dou. Ah, isso. A lei é o seguinte, o 12º ele tem que ser repassado no dia 20, porque é um direito do poder. E o que você falou é interessante, porque foi o Zema que foi sentar lá com as negociações da Lei Candir. Ele que abriu mão de praticamente 90% do valor que tinha direito, né, para um acordo judicial. Então vai receber 8 bilhões, sendo que tinha mais de 100 bilhões a receber, e isso, Wagner, a gente poderia até falar assim, não, mas é 8 bilhões de cara, né, vai receber ali no fluxo do caixa e garantir aí uma flexibilidade para a pandemia, mas não é não, pessoal, é até 2037. 8 bilhões, que não dá aí quase nada no fluxo do caixa, como do estado de Minas Gerais, e parcelado até 2037. Está previsto aí no máximo 1 bilhão a receber agora. E detalhe, 1 bilhão, para você ter ideia, ele recebeu agora. Saiu ontem no portal do tribunal. Ele recebeu da Vale ontem 1 bilhão relativo os valores retidos aí para a questão da saúde, que foram remanejados. Então, para passar para a saúde, para a questão da pandemia. Então, ontem saiu uma notícia do tribunal que 1 bilhão da Vale já vai ser repassado ao Estado. Ou seja, aquilo que eu vou receber da Vale por causa daquelas tragédias todas, que também é um absurdo, ele simplesmente da Lei Candir também, que tem a ver com a Vale, porque nós estamos falando das mineradoras aqui, né? Que era um direito de receber ICMS e pela Lei Candir parou de receber a União deveria indenizar os estados, para quem está nos acompanhando entender o que é isso, ele simplesmente abriu mão também. Então, ou seja, mais uma vez as mineradoras aí nadando de braçada no estado. Então, abre mão em prol das mineradoras, abre mão das arrecadações, depois vira para o servidor público falar que ele tem que fazer a sua cota de sacrifício. Né? É o que a gente fala, né? Essa questão de que, ou seja, eu faço lá a mineradora, dou todos os perdões para ela, o Estado entra em crise, uma suposta crise, e depois eu vou colocar na conta do trabalhador, que continua ali trabalhando. Nós tivemos aí várias notícias do próprio tribunal, que estamos aí na maior produtividade, em plena pandemia, e agora o servidor vem com uma notícia aí de que o salário dele, né, a gente não poderá ser, né, vamos dizer assim, ter impactos porque o governador não sabe administrar o Estado. Mas dentro disso o que a gente quer reforçar aqui, porque eu estou acompanhando aqui o chat, mais uma vez, pessoal, o próximo mês está garantido o repasse integral do 12º, então para a próxima folha de pagamento está garantido, que deveria ter sido feito até ontem, né, então provavelmente deve ter aguardado essa reunião para repasse, já foi feito, a gente não sabe dizer. E dia 15 de junho terá uma nova reunião para discutir essa questão do que ele está dizendo de parcelar o 12º. E que isso pode causar um impacto de parcelamento de salário. Mas
Estou vendo aqui alguns comentários falando que a partir de junho já vai parcelar. Não é isso, pessoal. A partir de junho, 15 de junho, vai ter uma discussão se vai ter essa questão de parcelar os duodécimos de acordo com a proposta do Zema. Isso não foi fechado esse acordo, não teve isso na reunião. Dia 15 de junho sentará. Houve, né, gente? Mas aí quem está dizendo é o próprio executivo, são palavras, matérias do próprio executivo, dizendo que os presidentes, os representantes dos poderes entenderam a situação. Isso não significa que acordaram, que aceitaram, nada disso. Então nós temos que acompanhar, como ele sempre vem acompanhando, e dia 15 aí novos fatos poderão vir, né, Wagner? Não, exatamente. O que aconteceu? Você falou aí, mas é bom repetir. Okay. É óbvio, tem uma crise, né? Tem uma crise provocada, aprofundada. Minas já vinha numa situação fiscal complicada, mas a crise do Brasil inteiro está na crise da pandemia do coronavírus, preservar vidas, preservar a saúde das pessoas, não permitir. É importante a gente não permitir um colapso do sistema de saúde por causa das UTIs que são limitadas, enfim, aquilo que a gente ouve todos os dias. E tem a questão econômica, por causa da atividade econômica que está paralisada na maioria dos setores, e isso reflete na arrecadação do Estado. A partir daí, quais são as medidas, então, econômicas que a gente entende e defende que tem que ser tomadas? A primeira delas, a ajuda aos estados. A gente falou aqui, o projeto de ajuda aos estados para enfrentar a pandemia foi aprovado no dia 6 de maio. Foi enviado no dia 7 de maio para a sanção do presidente da República. Hoje, dia 21, o projeto não foi sancionado. E nós acompanhamos aquelas votações no Senado, na Câmara, foi votação no final de semana, todo mundo aqui lembra. Muita gente aqui que acompanhou, inclusive, isso foi sábado até meia-noite, uma das votações. Na segunda já estava no Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o Davi Alcolumbre, falavam o tempo todo que já estava acertado com o presidente da República para sancionar imediatamente, porque no máximo dia 15 de maio o dinheiro chegaria nos estados. Hoje é dia 21, o dinheiro nem chegou e muito menos sancionou o projeto de ajuda aos estados. Então, se esse recurso tivesse chegado nos estados, então seria um problema a menos. Tá? Seria um problema a menos. Não chegou. Então, a gente esperava do governador Zema uma cobrança mais enfática, mais dura, no presidente da República, para poder, nesse ponto, fazer o repasse de ajuda aos estados. Porque a pandemia, gente, já são 2 meses, mais de 2 meses, 2 meses e quase 2 meses e meio, só que a gente está na pandemia da questão do coronavírus. Então, já era para ter sido esse recurso ter chegado aos estados e municípios. Então, nós temos esse primeiro problema aí. Aí tem esse problema da Lei Candido, que também está mal explicado. Que acordo é esse? Foi feita uma carta chamada Carta de Minas. Todos os chefes de poderes assinaram. O procurador do Geral de Justiça, até sindicato assinou. Todos os deputados estaduais, um tanto de deputado federal. Todo mundo assinou essa Carta de Minas, encaminhou uma proposta lá para o STF nessa ação judicial. O Zema assinou de parcelar os 135 bi até 2037. Aí ele voltou com 8. Aí nós tivemos aí um segundo problema. E, como você diz, Alexandre, parcelado aí de 60 anos, sei lá, até 2037, na verdade. Então nós temos a Lei Candido, o recurso não chega e não vai resolver, porque é pouco. E precisa ser aprovado no Congresso ainda, né? Ele fez esse acordo lá, mas ainda tem que aprovar no Congresso para depois refazer o repasse desse mau acordo que ele fez aí para o Estado. O governo federal também, até agora, não fez o repasse, não sequer sancionou o PLP 39 para fazer o repasse. E é lógico, o problema agravou. Mas aí, quem que apareceu com a solução? Mais uma vez o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, e aí sob a presidência do desembargador Nelson Messias, que lá no início do governo do Zema fez aquele acordo com os municípios para poder pagar a dívida que o Estado tinha como os municípios e deu uma sobrevida aí, deu uma força, vamos dizer assim, ao governo Zema. E agora, ontem, o repasse de recursos da Vale, que você disse.
1 bilhão, recurso da Vale, não. Ela foi condenada a reparar a toda aquela tragédia lá, aqueles crimes que estão sendo apurados, que foram cometidos com o rompimento da barragem Brumadinho. Então, aquele recurso estava retido, e parte daquele recurso, 1 bilhão, foi destinado ao combate à questão do coronavírus, a pandemia no Estado, podendo ser também remanejado para outras atividades. Então, ontem apareceu recurso de 1 bilhão. Nessa história toda, Alexandre, eu só não vi o governo fazer nada. Eu só vejo o governo falando que vai cortar. Eu não vi nada que o governo... O que o governo fez? E aí tem o seu artigo que está no site do Sinjus. Te dá parabéns pelo artigo. Porque justamente até o tribunal foi lá e mais uma vez fez. A Assembleia está votando os projetos de interesse do governo no combate à questão aí do coronavírus, dando prioridade. E o governo o Ministério Público repassou recurso para a Vale Merenda do governo Zema. E o governo Zema, até agora, é o único que não apresentou medida concreta, a não ser falar que vai cortar a folha de pagamento, atrasar salário, não sabe que dia que paga. É o que menos está buscando solução, só arrumando confusão. Wagner, e chega a ser tão absurdo e um governo, né? Isso, aproveitando aqui só um pequeno detalhe, um governo, né, pessoal, que defende uma pauta liberal, mas está aí, ajuda para... Saiu hoje falando que vai ajudar a aviação, outro já quer ajudar a mineradora. Então, como se diz, né? Privatiza o lucro e compartilha a crise. É mais trabalhador que compartilha com a crise. Mas eu quis fazer esse comentário para falar que o seguinte, o Zema, qual que é a solução que ele traz? Ele está parcelando, ele trouxe lá falando, mas está parcelando o salário do executivo desde 2000 e não sei quanto, desde 2016, desde 2014, e não é justo esse parcelamento. Qual que é a solução? Vamos parcelar dos outros. É essa a solução que o Zema trouxe. Ele trouxe o seguinte, eu acho injusto parcelar salário, do executivo, mas a solução que eu tenho é parcelar dos outros. Ele não trouxe solução. Isso não vai resolver. É bom falar isso, porque muitos colegas aqui hoje mandaram alguns comentários, print de pessoas aí do executivo que estão aí realmente chateadas, porque estão desde 2016 com salário atrasado. Mas, pessoal, quem tem colegas no executivo tem que deixar isso claro. A solução do Zema não é resolver o problema do executivo. A solução dele é parcelar dos outros para todo mundo ficar igual. É essa a solução. Então, o colega lá do executivo não vai ter o salário na data certa, vai continuar tendo aquele parcelamento, vai continuar tendo ali incertezas de quando ele recebe. O que ele quer fazer é fazer com que os outros poderes também tenham essas incertezas. Não só de salário, mas pagamento de fornecedor, porque o duodécimo é para pagar tudo, né? Não só folha de pagamento. É de folha de pagamento, mas custeio não tem receita própria. Exatamente, custeio. Então, assim, o que eu estou dizendo é que o governo ele só traz como solução igualar por baixo de todo mundo. Não tem uma medida aí para retomar a economia pós a pandemia, porque a gente já está aí, né, falando de reabertura, o Calil está estudando essas questões, então a gente só vê o prefeito aí tentando resolver essas questões aí na pandemia também. E no meio de uma pandemia, o que a gente recebe de notícia do servidor público é que o salário dele pode ser atrasado como solução para os outros servidores públicos, né? É o que você falou, não tem proposta, isso não só no governo estadual, no governo federal também, mas o Zema está tentando alinhar aí junto com o governo federal. Mas, Wagner, desabafo aqui a parte, eu acho que é importante reforçar isso. Só para a gente, desculpe te interromper, só para a gente encerrar nessa parte, estou vendo aqui nos comentários. Não, tudo bem. É importante agradecer exatamente a presença isso que eu ia falar. Do pessoal todo aí, tem muita gente aqui, Maria Aparecida Ferreira Rodrigues, Fagner Faria, Poliana Santiago, a Luciene Peraci, enfim, a Carla Marques aqui nos lembra aqui mais uma coisa, a questão do nióbio, né? A questão do nióbio. Ficou o ano passado inteiro enrolando com essa questão do nióbio, falando que era a salvação da lavoura, que ia pôr o salário em dia, que não sei o que, a Assembleia aprovou e até hoje nada.
Até hoje não conseguiu resolver a questão do nióbio para trazer recurso que era tão prometido, que ia entrar recurso no Caixa do Estado, e etc., e não resolveu também. Então, a incompetência, como você mesmo disse, falou lá no seu artigo, assim, a incompetência é muito grande, essa é a verdade. Né? O governo Zema não tem proposta para resolver. Nesse mês, e a gente espera, né, que o tribunal também não ceda, porque aqui tem um colega falando aqui nos comentários também, ó, o Daniel falou, no MGTV diz que os poderes aceitaram. Você respondeu aí. Vamos aguardar a nota do TJ, a nota oficial do tribunal. Né? Daqui a pouco deve ter alguma nota do Tribunal de Justiça aí. Tem colega aqui nos comentários falando que deu no MGTV que os poderes aceitaram a proposta. Aí você já explicou. Não, tem inclusive outras matérias. É uma proposta do Zema, né? Proposta do Zema. Tem outros jornais. É importante o pessoal também ver a fonte, né? Ou ter esse filtro também, porque tem outros jornais que estão falando o seguinte: houve um entendimento no sentido de entender a situação, né? Do Estado, mas momento nenhum foi falado assim: olha, eu te entendo, concordo, vamos fazer. Não teve isso, pessoal. Vai ter novas negociações no dia 15, vai ter novos cenários, a gente tem que aguardar para ver o que vai ser falado nesse dia 15. Fato é que para o próximo repasse, reforçando aqui, não tem esse atraso. Ô Wagner, eu acho importante, a gente está com uma audiência aí muito boa, a gente fazer alguns pontos aqui que são de questionamentos que estão lá. O pessoal tem feito duas perguntas de modo geral lá. A primeira dela é em relação ao retroativo da database. Provavelmente estão falando aí da 2018 e 2019. Nesse sentido, né, depois você complementa aí para mim, nós fizemos um ofício, vai fazer agora 2 semanas aproximadamente, cobrando o tribunal o pagamento ou a sinalização referente ao pagamento desse retroativo. Lembrando, pessoal, que tivemos aí, né, uma luta muito grande em relação a essa questão da database 2018, 2019, conseguimos fazer com que ela fosse aprovada, o Sinjus, no caso, fez até greve em relação a isso, e conseguimos aí, depois de muita luta, fazer ela passar na Assembleia Legislativa, e a manifestação do presidente à época foi que faria no próximo mês subsequente a incorporação no pagamento do pessoal, ou seja, incorporar os índices no pagamento, que realmente foi feito, e que no momento posterior faria a negociação com sindicatos relativos ao pagamento de retroativo. A gente não teve esse retorno. A gente protocolou o ofício, ainda não teve retorno do presidente em relação a isso, e veio toda essa turbulência, né? Nesse sentido, o pessoal está perguntando se isso pode afetar nessa questão do duodécimo. É igual a gente está falando, né, pessoal? Não houve, até então, nenhum problema em relação ao duodécimo do repasse. Então, esse dinheiro, inclusive, era um dinheiro que já deveria estar reservado o pagamento dele para o pagamento do retroativo, né, Wagner? Então, a gente entende que é um dinheiro que já deveria estar no caixa do tribunal para o pagamento imediato do retroativo. Que até anterior, né, inclusive. Exatamente. Claro, é inegável aí agora a questão do repasse. A gente tem um problema aí, né, um problema em relação a esse retroativo da database. Contudo, a gente não teve reunião ainda com a presidência do TJ, a gente pediu, reiterou, né, que seja feito, pelo menos apresentado um cronograma de pagamento, o servidor fica apreensivo, e a gente espera a qualquer momento, a presidência não deu retorno, apesar das nossas cobranças, né, que a presidência do tribunal emita uma nota dela sobre essa reunião de hoje, isso é importante, né, até para a gente ter o posicionamento oficial. Eu não acredito que a presidência do tribunal vá admitir contingenciamento de recurso, né, isso aí é totalmente, isso fere a autonomia do Poder Judiciário. Eu acho que os desembargadores do tribunal não vão aceitar, até porque o tribunal tem contribuído muito. Só lembrar que a gente não tem aumento, ganho real aqui desde 2011, né? Reposições e reposições parciais, que em alguns anos não tivemos a inflação total, né? A gente ainda tem uma perda de 10%,
em relação aos nossos salários. Do ponto de vista aí, de pessoal, tem muito cargo vago, a gente sabe disso, tivemos agora várias nomeações aí de concurso, mas tem muito cargo vago, inclusive o pessoal do concurso está sem informação até hoje se o concurso vai prorrogar ou não, o concurso de 2017, né, que é aquele da primeira instância, mas que agora unificou, é para o tribunal, as nomeações, que esse concurso vence amanhã e até agora nada, né, então é importante prorrogar, porque depois vai ser difícil fazer outro, por causa aí do PLP 39, mas essa questão do retroativo, é importante o tribunal se posicionar. Está em transição, bom lembrar o servidor, o tribunal está no período de transição da direção, o desembargador Gilson Lemes é o presidente eleito, toma posse 1º de julho. Tem uma fala dele que tinha proximidade com o Zema, tinha uma relação excelente com o Zema e que ia fazer aí, né, Wagner? Essa garantia aí de manter o repasse. Foi até bom que você me lembrou aqui para a gente finalizar essa parte do repasse, dos duodécimos, para a gente ir para o final e voltar na questão do PLP 39, porque tem muita dúvida aqui dos colegas aqui no chat, que eu estou vendo ainda, né? Tem só uma dúvida aqui, antes, né, Wagner, da gente passar por outro tema, que é recorrente essa dúvida, a gente já até falou em outra live, que estão perguntando assim, no caso de parcelamento do duodécimo, né, como está tendo esse receio aí da categoria, o TJ não poderia complementar com o fundo do Poder Judiciário, que tem verba suficiente para manter os salários do salário dos servidores? É uma dúvida aí. Não, a lei que criou o fundo, ela veda o uso desse recurso para pagamento de salário. Tá? Ela veda isso. Isso é uma orientação também do Conselho Nacional de Justiça. Então, teria que alterar a legislação do fundo para poder pagar salário. E o dinheiro do fundo é usado para o custeio. Então, a reforma dos prédios do tribunal, fórum, ampliação, né, até a máscara agora, que a gente tem, o tribunal fez licitação de máscara para equipamento de proteção individual, isso tudo é o custeio. Então, o tribunal tem autonomia no seu custeio, ele não depende de repasse do Poder Executivo para o custeio, graças a Deus. Senão era outro problema que a gente ia ter. Para poder usar esse recurso do fundo, ele também tem superávit acumulado, tem uma grana lá mesmo, né? Mais de 1 bilhão acumulado. Para o tribunal usar esse recurso, precisa alterar a legislação do fundo. É uma alternativa, no momento excepcional. Há um tempo atrás, o tribunal ele costumava ter em caixa próprio, se dizia isso, né? Uma folha e meia de pagamento, justamente para essa questão de ter esse cuidado aí, de um atraso de duodécimo, uma coisa, mas isso um tempo atrás. A gente não sabe como é que está isso ainda. Poderia ser. O que a gente tem que preocupar agora é não aceitar esse atraso. A gente não pode simplesmente aqui trazer alternativas, porque o pessoal está falando aqui no chat, o sindicato, como o sindicato que luta, a gente não pode trazer. Esse não é o momento de buscar alternativas, de buscar soluções. Esse é o momento de virar para o presidente do Tribunal de Justiça e dizer, temos que brigar aí, dentro lógico, de uma razoabilidade, né, básica de crise, que não seja feito nenhum afeto em relação ao repasse para o judiciário. Não pode a justificativa ser simplesmente o servidor do executivo está parcelado, vamos parcelar dos outros. Isso não pode ser uma justificativa para o governador fazer o duodécimo. Então, o que eu quero dizer para quem está nos acompanhando é que não é o momento da gente pensar em soluções. O momento é de fazer com que o repasse seja feito da forma como a lei determina. Concorda, vai? Claro. Tem, por exemplo, aqui, o Daniel Almeida, grande Daniel, um abraço, o cara é muito participativo. Daniel Almeida coloca aqui, sugestão, passou da hora de legislar para que multas criminais, prestação pecuniária, valores de suspensão condicional do processo e transação penal caiam direto no cofre do judiciário. É a situação semelhante à situação de recursos do Fundo Especial do Poder Judiciário. Né? Então, precisa de uma legislação para autorizar que esses recursos sejam usados para despesa de pessoal, porque hoje a lei veda. A lei do fundo veda usar o recurso para pessoal e a legislação que trata das verbas, né, de penas de prestação pecuniária, né, que o Daniel cita, a legislação também veda, e o CNJ também, para uso com pessoal, e essa questão da prestação pecuniária também não pode usar nem para comprar a mesa do tribunal, nada. Né? Então, é um caminho?
É um caminho, mas repito, é um caminho que tem que ser pensado depois que a ajuda do governo federal chegar, depois que discutir essa questão da Lei Candir, porque é uma... Exatamente. Porque usar esse recurso, chegar a ponto de usar esse recurso para pagar pessoal, eu acho que tem que ser o último. Tem que ser a última questão. Se não teve jeito mesmo, aí a gente pode, eu acho que é a nossa avaliação. Para finalizar nessa questão do repasse, Alexandre, lembrando aqui, tem um ofício aqui do presidente do tribunal, desembargador Nelson Messias. Esse ofício é de 4 de setembro de 2019. Foi naquela ADI 2238, lá no STF, que justamente discute se o executivo pode contingenciar o repasse do 10º aos outros poderes, que a gente falou aqui já bastante. Nesse ofício, o presidente envia as considerações dele para o ministro Alexandre de Moraes, que era o relator da ação. Então, o presidente do tribunal, o desembargador Nelson Messias, totalmente contra contingenciamento de repasse para os poderes, por tudo que a gente falou aqui, da autonomia do poder, que o judiciário não arrecada, enfim, o ofício está aqui, depois a gente pode disponibilizar para o pessoal. É o ofício 329-GAPRE/2019, do dia 4 de setembro de 2019. E aí, um dos pontos do ofício, o desembargador Nelson Messias fala o seguinte, abre aspas, né? Outro ponto a ser ressaltado é que os poderes judiciário e legislativo não participam da gestão do fluxo de caixa do executivo, sendo-lhes inviável proceder à análise qualitativa das despesas e os respectivos montantes a serem contingenciados. Ponto, fecha aspas. Tudo que a gente falou aqui. Ou seja, é meio complicado o que o Zema propôs hoje, o presidente do tribunal ou o presidente da Assembleia aceitar, porque eles não têm noção da questão do fluxo de caixa para discutir como que gasta esse dinheiro. O Zema fala que não tem o dinheiro, então ele vai aceitar? Óbvio que não. Sim. Então eu acho que o tribunal não vai aceitar, e se aceitar, vai me surpreender. Wagner, só um comentário. Do ano passado, assinado, se o tribunal aceitar contingenciamento, vai me surpreender, porque tem um ofício do presidente do tribunal aqui, ó, 429. Exatamente. Aqui, o que mudou, né? Ofício GAPRE do presidente do tribunal, falando que não admite contingenciamento por parte do Poder Executivo. Então, vamos ver a nota do tribunal. Eu acho que não vai aceitar, né? E o desembargador tem... e questão do Gilson Lemes, né? Tem um áudio aí do desembargador Gilson Lemes, presidente eleito também. Sim. Tem o áudio aí, o Walter, nosso assessor. Daqui um mês é ele, né? Daqui um mês e 10 dias, mais ou menos, é ele. Olha só, esse áudio aí, quem assistiu a nossa segunda live, só um minutinho, Walter. Estou colocando aí na tela para o pessoal. Quem assistiu a nossa segunda live, né, quando a gente começou o nosso projeto aqui, Quarentena com Sinjus, o pessoal que assistiu ouviu esse áudio. Foi no dia da eleição para presidente do TJ, dia 16 de abril, tá, deste ano. E o desembargador Gilson Lemes, presidente eleito, a nossa equipe de jornalismo, nosso jornalista Bruno, foi lá e ouviu o presidente Gilson Lemes. Olha o que nós repercutimos aqui, mas é bom ouvir de novo. Olha só o que disse o desembargador Gilson Lemes na entrevista exclusiva para o Sinjus no dia 16 de abril. A relação política atual com o governador Romeu Zema é muito harmônica. Existe uma boa relação com o governador. E eu já o conheço, já tive várias reuniões com ele e quero crer que a nossa relação continuará harmônica. Eu digo que para ter uma relação harmônica, quase que 90% do que nós precisamos é seguir as normas fundamentais que regulam o relacionamento entre os poderes, ou seja, as normas que estão na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Nós seguindo essas normas, quase que 100% a relação será harmônica. A relação... Olha aí, Alexandre, voltando. Então, assim... Eu lembro que eu perguntei para você no dia da live, né? No dia que a gente apresentou esse áudio aqui exclusivo, eu perguntei, Alexandre, o que você... Eu lembro direitinho. O que você avalia? Você foi direto. Tem que fazer o repasse conforme diz a Constituição. Exatamente. O artigo 168 da Constituição Federal fala que o do 10º tem que ser repassado até o dia 20 de cada mês, e a Constituição Estadual repete, e ainda vai mais além a Constituição Estadual. Não pode ter
contingenciamento, atraso, redução, nada. E é isso. Finalizando esse assunto, se você não tiver mais nenhuma consideração sobre ele. Só um comentário, Wagner, que eu achei fantástico, porque resgata muita coisa política que nós andamos fazendo. Eu só esqueci o nome da pessoa, me perdoa, mas ela está assistindo a gente aí, que ela colocou assim, que uma das justificativas do Alcolumbre para o congelamento do salário, que vai ser sancionado agora, era justamente a garantia do salário. Não ter impacto na garantia do pagamento do salário. Então, eu achei o comentário dela muito pertinente, porque é o que o governo vem fazendo há muito tempo, né? Vamos fazer reforma da Previdência, que isso vai fazer isso. Vamos fazer a reforma trabalhista, que vai trazer mais empregos. E nada disso aconteceu. E agora, mais uma vez, o comentário dela muito pertinente, a justificativa para congelar o salário até 2021, não só os salários, mas todos os benefícios relativos ao tempo de carreira até 2021, era exatamente não ter impacto, ter a garantia do salário. Agora, a primeira medida que o Zema quer fazer é não pagar os salários da forma como deve. Então, vemos aí que o governo, né, estadual e federal não conversam de uma maneira aí tão clara com os servidores públicos, né? Então, eu achei o comentário pertinente, eu achei interessante a gente relembrar isso, que é importante quando a gente defende aqui que alguns projetos são sacanagem, vamos botar nesses termos, fica comprovado ao longo do tempo aí que a gente tem razão quando a gente vai lá fazer essa briga, né? Exato, Alexandre. Olha, pediu o pessoal, agora a gente vai voltar a falar do PLP 39, né, Alexandre, a questão do congelamento congelamento de salário. Pediu o pessoal para compartilhar, dá um like aí para a gente, por favor, é importante. Compartilhe que outros colegas vão poder assistir. Essa live ela vai ficar disponível aqui também na nossa página do Facebook, isso é muito importante. Todo mundo que está mandando, que está participando aqui, a Carla Almeida, a Luciene, eu já falei, Daniel, enfim, muita gente, Jaqueline, Silvana, Luísio, Vera, Karina, muita gente, a Dulce, Cássio Vilela, valeu demais pela participação aqui, pessoal, agradecendo a participação do pessoal, e aí a gente vai aqui falando um pouco dessa experiência nossa mesmo, né, enquanto dirigentes sindicais, contando essa história toda, que é importante o servidor ver aí o acompanhamento de toda essa história em relação a essa questão. O momento não é fácil, realmente, um momento complicadíssimo, né? E para finalizar mesmo agora, não existe nenhum tribunal de justiça neste momento, no país, com problema de repasse de duodécimo. O TJMG, se permitir isso, vai ser o único, tá? Vai ser o primeiro ou vai ser o único, porque pela nossa Federação Nacional, conversando com todos os colegas, nenhum tribunal de justiça do país está com problema neste momento de repasse. Tivemos alguns problemas pontuais em 2, 3 tribunais, mas isso já foi revisto pelo tribunal, justamente por todos esses argumentos que nós estamos falando aqui. Espero que o tribunal não seja esse primeiro tribunal. Dia 15 de junho, então, tem uma nova reunião com os chefes de poderes para avaliar essa questão. E vamos aguardar agora nota oficial do Tribunal de Justiça. Óbvio. Pode ter certeza que vai ter uma nova live, né, Wagner? Dia 15, o tema aí vai ser realmente debatido pela gente. Nota do TJ, nós vamos repercutir aqui, se sair, se prejudicar o servidor, nós vamos tomar todas as medidas, obviamente. O servidor não vai pagar o pato dessa questão mesmo. A gente, se depender da gente, não. Nós vamos fazer a luta. Fechou o PLP 39? Fechou. Vou pedir aí, Wagner, para que a gente possa... a live está rendendo e tem muita pergunta ainda. A gente vai retomar a questão do PLP 39. Se o pessoal tiver alguma questão do que a gente falou anteriormente, manda aí que a gente faz em forma de pergunta. Mas pediu o pessoal para ir mandando aí quais foram as dúvidas que ficaram relativas ao PLP 39. Vou trazer aqui a principal dela que eu vi até agora é dúvida em relação ao quinquênio. Então, Wagner, vou pedir para você novamente fazer
uma explicação pausada aí do que aconteceu com o quinquênio, o que vai acontecer, todo o impacto. Vamos falar só do quinquênio especificamente, que é um direito específico, né, de uma turma aí. O que vai acontecer com o quinquênio a partir da sanção aí do projeto que o Bolsonaro falou que vai sancionar aí no máximo na semana que vem? Bom, então eu vou repetir para quem chegou depois na live sobre o PLP 39. Então, tem duas questões no projeto. A primeira, ajuda aos estados e municípios por causa da crise do coronavírus. Essa ajuda que a gente está criticando, que já era para ter chegado e ainda não chegou, e aí a gente está com esses problemas. A segunda questão, para ter ajuda, eles estão congelando salários de servidores, impedindo reajuste, criação de cargo, reajuste de auxílio, enfim, até 31/12 de 2021. Então, a partir do momento que o PLP 39 fosse sancionado, até 31/12 de 2021, vão estar valendo essa série de restrições. Esse período não será contado para, no nosso caso, do TJMG, servidores do Judiciário de Minas, esse tempo não será contado para quinquênio, trintenário e férias-prêmio. Por que só esses três? Porque esses são os três direitos que nós temos que dependem exclusivamente de tempo de serviço. Então, isso está no artigo 8º, inciso 8 do PLP, artigo 8º, inciso 9 do PLP 39, está lá que esses benefícios que dependem exclusivamente de tempo de serviço terão a contagem desse tempo suspensa. Então, o benefício não vai acabar. Esse tempo vai ficar suspenso para a sua concessão. Então, a partir de janeiro de 2022, retoma a contagem. Então, vamos supor que sancionou, hoje entrou em vigor o PLP 39, virou lei, entrou em vigor hoje. Faltava um dia, amanhã eu iria completar 5 anos e ganhar mais um quinquênio. Vou ter que esperar o primeiro dia de 2022. Amanhã eu faria 5 anos, teria o trintenário. Trintenário é depois de 30 anos, o servidor vai ter mais 10%. Vai ter que esperar esse dia a mais até 2022. Férias-prêmio é a mesma coisa. São 5 anos para ter direito a férias. Férias-prêmio todos temos, servidor antigo e servidor novo. O quinquênio e o trintenário, não, só o servidor que ingressou ali até fevereiro de 2003. Né? Quem ingressou depois não tem direito a quinquênio e trintenário. Então, só está sendo prejudicado pela redação do PLP 39 benefícios que dependem exclusivamente de tempo de serviço. Por que carreira, então, está fora? Porque carreira não é só tempo de serviço. Eu dependo. Eu não posso ter falta, né? O servidor tem que fazer curso, tem que ter graduação, pós-graduação. O servidor, curso convocado, ele tem que ir. O servidor tem avaliação de desempenho. Então, tem outros requisitos, além do tempo de serviço, para carreira. E carreira foi retirado do texto. Estava no início do texto, foi retirado. E o que foi para sanção retirou carreira. Então, carreira, progressão, promoção horizontal, promoção vertical, tudo vai continuar do mesmo jeito. Tá? Não tem problema, o PLP não altera. Adicional de desempenho ADE também não entra. Por quê? Porque o ADE tem 2 requisitos para a obtenção do ADE. O tempo de serviço e avaliação de desempenho. Se o servidor não tiver avaliação de desempenho satisfatória, não adianta ele ter o tempo de serviço. Então, o ADE também ele está fora, porque ele não é só tempo de serviço. Ele tem avaliação de desempenho. Então, também não está prejudicado. Tá? Agora, para o servidor também não achar que é terra, que a coisa está resolvida. Tá aqui, o Marcão fala. Então, só o servidor mais antigo ficou prejudicado. Deve estar falando aqui em relação ao quinquênio. Ele pergunta o que poderá ser feito. A partir do momento que virar a lei, certamente todos os sindicatos do país, todo mundo está falando que vai entrar com ações no Supremo Tribunal Federal. Para entrar com ação no Supremo Tribunal Federal, tem que ser ou um partido político, ou uma confederação nacional, ou a OAB, ou a Procuradoria-Geral da República, ou uma associação nacional.
Então, a nossa Federação Nacional FENAJUDE já está se articulando com partidos políticos, com federações nacionais, para propor ADI no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa, tá? Agora, aqui o Sinjus, o sindicato, eu acredito que os outros sindicatos também, vão poder propor ações específicas em relação aos seus filiados. Então, isso o Sinjus também vai fazer. E como o Alexandre disse, eu disse também, previamente, nós vamos buscar um diálogo com o tribunal, antes de sair propondo a ação judicial de qualquer jeito. Tá? Nós vamos propor o diálogo interno com o tribunal para ver o entendimento. Então, minha recomendação também, vai aqui uma recomendação para os servidores. Muita gente me procurou, eu sei que também te procuraram, Alexandre. Servidor que estava prestes a aposentar, falou, Wagner, eu ia aposentar em setembro, porque eu ia ter direito a mais um quinquênio e iria pedir minha aposentadoria. Agora eu vou ter que esperar até 2022? Se a gente não conseguir derrubar isso, vai ter. Eu aconselho a não sair tomando, então, o conselho não tome decisões de cabeça quente. Não sai pedido de aposentadoria de qualquer jeito, não. Liga para a gente, marca com a gente, que cada caso é um caso. Às vezes você espera, cumpre o tempo do benefício, depois aposenta. Na pior das hipóteses, nós vamos lá judicializar e às vezes você consegue esse benefício judicialmente. Agora, se você aposenta antes, não cumpriu o tempo de serviço, não tem como fazer mais nada. Então, cada caso é um caso. Não tome decisões de cabeça quente, converse com a gente, converse com os colegas do departamento pessoal do tribunal, que entendem muito desses assuntos, para você não tomar decisão de cabeça quente, tá? Só aproveitando o gancho aí já da sua explicação, o pessoal está aqui, são duas coisas. Primeiro, há uma pergunta aqui já que pergunta se o tempo, em janeiro de 2022, o servidor receberá retroativamente o quinquênio adquirido no período de suspensão? Acho que ficou essa dúvida. O pessoal está na dúvida se isso a gente pode esclarecer. Se esse tempo ele vai ficar, por exemplo, suspenso para receber, mas ali vai como se fosse uma poupancinha de tempo para o servidor, ou não, esse tempo é como se nem existisse para fins de quinquênio, e em 2022 ele vai parar, vai recomeçar da onde ele parou. Então, se faltava um mês, ele vai ficar de janeiro de 2022 a um mês para passar a ter o direito de receber o quinquênio, certo? Então, é só explicar melhor, pessoal, o seguinte: esse tempo após a sanção, ele não será computado para fins de quinquênio e os outros aí que o Wagner já citou. É como se o servidor não tivesse, para ficar claro, vamos usar um termo mais direto, é como se praticamente o servidor não tivesse trabalhado naquele tempo. Não tivesse trabalhado, em janeiro de 2022 ele voltasse a trabalhar. Pessoal, retomando aqui, para fins desses benefícios que nós estamos falando, que é quinquênio, não de aposentadoria ou para outras contagens. Então, não é isso, não é que em janeiro de 2022 ele adquiriu um quinquênio nesse período e em janeiro começa a receber. Não é isso, não. Esse tempo ele não vai ser computado. Em janeiro ele retoma a contagem a partir do que ele parou da sanção. Correto, Wagner? Exatamente, Alexandre. Então é uma suspensão. Esse direito, se a lei, se a gente não conseguir derrubar, não conseguir brigar na justiça, vamos ver a interpretação do tribunal também, tem pergunta aqui nesse sentido, vamos discutir, tem questão de constitucionalidade, se aplica a todos os poderes, envolve questão de regime jurídico, né, pacto federativo, tem muita questão aí que nós vamos discutir com o tribunal administrativamente e judicialmente, mas o que a gente está fazendo aqui é uma interpretação literal, né, do que está na lei. Então vamos supor que, né, só para deixar claro para o servidor, então vamos supor que aquilo ali está valendo e pronto, acabou para o servidor de Minas Gerais, do TJMG. Né? Então é isso. Aproveitando aqui, o Guilherme está me corrigindo aqui. Obrigado, viu, Guilherme? Servidor servidor é foda mesmo. Olha lá, o Guilherme está me corrigindo. Tem direito a quinquênio quem era servidor público estadual em 16/7/2003. Que eu falei em fevereiro de 2003. Né? Então, valeu, Guilherme. Então é quem ingressou até essa data. O Hugo pergunta, e a licença prêmio poderá ser gozada?
Quem já tem direito ao benefício, não tem problema nenhum, vai poder gozar férias, no nosso caso aqui de Minas, férias prêmio, que é o nome, que é a mesma coisa de licença prêmio. Vai poder gozar, não tem problema nenhum, quem já tem o direito, tá? Vai poder tirar as férias, não está perdendo direito, já é direito adquirido aquilo que o servidor adquiriu. Tem aqui mais participação aqui. O Ellison pergunta aqui, quem recebe, porque ele falou que você perguntou mais de uma vez, então não vamos deixar passar de novo, não. Quem recebe quinquênio também não é avaliado, acho que ele está querendo dizer na questão da avaliação de desempenho, que é um critério para o ADE. Não, o quinquênio, ele somente usa como critério o tempo de serviço público. Então, é o único critério. Você completou os 5 anos, você tem direito ao quinquênio na porcentagem que a lei traz lá, né? Então, o quinquênio ele não tem esse critério. Diferente do ADE, que tem o critério tempo e o critério avaliação de desempenho pelo período consequente que a lei exige. Então, existe mais de um critério. Então, o quinquênio não. Você é avaliado, né, porque a pergunta pode ser essa também, você é avaliado, avaliação de desempenho, para vários fins. Mas o quinquênio, para você ter direito a ele, essa avaliação ela não é considerada, ela não leva em repercussão. Você poderia ter uma avaliação ruim, por exemplo, né? Mas continuaria tendo direito ao quinquênio somente pelo critério de tempo. Imagino que a pergunta dele foi essa. Exatamente. São vários direitos. Para fins de quinquênio, não existe avaliação para fins de quinquênio, avaliação de desempenho, né? Avaliação de desempenho para progressão, para promoção horizontal, para o ADE, né, para outros benefícios aí. O Wander Alex, esse ano concorro à promoção vertical, o PLP 39 não atrapalha, repetindo, não atrapalha progressão, promoção vertical, isso não tem problema para essa situação. Tá? O Leonardo ele faz uma pergunta que confunde muitos servidores quando o PLP foi aprovado e tramitou. Ele pergunta o seguinte, mas o projeto apenas diz que os efeitos financeiros para o gozo, o tempo continuará normalmente. Ele provavelmente está querendo dizer aquilo que não causa efeito financeiro, como férias prêmio, por exemplo, né, o efeito direto, a lei não fará. Não é isso. Por quê? Porque a lei ela traz no seu rol do artigo 8º explícito os direitos que vão ter o tempo suspenso, independentemente de ser financeiro ou não. Ele traz lá que aquilo que não está no rol de forma explícita, porque vamos dizer assim, tem estados que chamam a férias prêmio por outro nome, ou que, por outro nome não, ou que o direito é diferente, ou chamam igual aqui, ADE, não é quinquênio, é além do quinquênio, né? Então ele traz essa questão de que o que está no rol de forma explícita está proibido, a contagem do tempo, e aquilo que causa impacto financeiro também. Então é isso que a lei quis dizer. Não é o que não causa estar fora. O que não causa e não está no rol lá poderia entrar nessa interpretação dele que estaria fora. Mas o que está taxativo na lei, como férias prêmio, por exemplo, está taxativo, ela também terá esse impacto. Exatamente. Aqui Eu acho que a pergunta mais que agora, Wagner, é sobre database. Eu acho que é o que a maioria está perguntando, né? Tem uma questão aqui, acho que a Geisa acho que é uma servidora, colega nossa lá da primeira instância, se eu não me engano, ela é de Geisa. Acho que ela é de Uberlândia, Uberaba. Geisa Franco, Uberaba. Exatamente, uma colega de luta nossa aí. Ela está falando muito de uma dúvida que está recorrente, é sobre a database 2020, que a gente tem aí maio, né? Ela venceu, inclusive, agora, 1º de maio, que saiu o índice IPCA. E a pergunta dela vai causar impacto na database 2020? Por causa que a lei faz uma previsão lá, né? De que um direito de lei anterior não impactaria. Aí uma questão de interpretação, né? Uma questão de interpretação nossa. Nós temos uma lei que garante a database em maio do ano correspondente, do ano correspondente, mas essa mesma lei diz que você tem que mandar um projeto de lei, ou é necessário isso, determinando um índice de aprovação, e essa database passará a ser
um direito a ser pago, né, a partir da aprovação dessa lei que determina o índice. Como o projeto de lei fala que a partir da sanção está proibido, pode ter essa dupla interpretação, né? Ela proíbe a database a partir da sanção, ou seja, a database de 2020 não entraria, ou o fato de eu ter que mandar uma lei para a Assembleia ainda, e essa lei ser aprovada, e só aí passaria a ter o direito financeiro se automaticamente, com a aprovação do PLP, estaria também a database 2020 proibida em relação a isso. Eu confesso, Wagner, para você aí, né, do jurídico e essa análise também, que eu até confesso se a database está ali tão claro que está proibido, né? Porque eles usam muito o termo reajuste, mas aí nós temos a questão do índice inflacionário, acho que vai caber um estudo jurídico, como você falou aí, das inconstitucionalidades. Eu entendo que essa é uma inconstitucionalidade gigante, proibir database, porque aí você está lá indo contra a Constituição Federal, que fala que o servidor público tem direito à revisão. Então tem uma lei complementar dizendo que a Constituição não vai poder ser seguida a partir de agora. Então tem essa interpretação. Então, por exemplo, a gente pode entender que é inconstitucional. Então vai caber um estudo jurídico aí de todas as instituições, né, do Sinjus, como sempre, dessa análise, né, de inconstitucionalidade, inclusive, dessa questão da database. Não, exatamente. O projeto tem muita inconstitucionalidade, gente. Não é pouca, não. É muita coisa. Então, assim, vai chover ação no Supremo, né? Os sindicatos, no nosso caso aqui, vamos conversar com o tribunal, se não resolver, vamos judicializar. Então, vai ser muita coisa. Né? Isso aí, judicialização é uma questão que não está descartada e nós não vamos permitir o servidor ficar no prejuízo. Já se viu uma lei federal, o quinquênio, o trintenário, férias prêmios, são direitos do servidor público do Estado de Minas Gerais que estão previstos na Constituição do Estado. Aí vem uma lei federal e afasta a aplicação da Constituição estadual. Quer dizer, totalmente inconstitucional. Por isso que eu estou falando, o servidor não pode, aí a turma que está para aposentar, estava esperando um quinquênio, e não pode agir de cabeça quente. Né? Cada caso é um caso também. Eu estou vendo aqui algumas perguntas que são muito específicas da situação do servidor. Nós temos aí o sindicato está funcionando, atendendo todos os servidores, né? Claro, com as restrições, estamos atendendo online, por e-mail. Se precisar, a gente faz videoconferência e atende o servidor. Nosso plantão previdenciário, importante deixar claro, está funcionando com o doutor Abelardo. Então, a turma que vai aposentar tem pergunta aqui muito específica aqui no chat, pode marcar com a gente. Reforçando que esse tempo aí que está no PLP 39 para aposentadoria continua contando, então não tem prejuízo no tempo para aposentadoria, está expresso no PLP 39, tá? Então o tempo para aposentadoria está mantido, é apenas para benefícios e mesmo assim muita inconstitucionalidade. Você falou de database. A database está na Constituição, artigo 37, inciso 10, revisão geral anual. Aí vem uma lei complementar e quer falar que não pode aplicar a Constituição até 2021. Então, vamos discutir a database também. E a database 2020 está valendo, já mês de maio aí já deu, o tribunal nos deve, independente desse PLP 39. Então, assim, não tem argumentação, pelo menos legal, para falar que não pode cumprir a database de 2020. Vamos discutir, obviamente, não vamos abrir mão. Uma lei anterior. E isso está no PLP 39, tá? Legislação anterior a ela está excluído. Então, a database 2020 é anterior ao PLP, que nem virou lei ainda, né? Nem virou lei ainda. Então, tem muitas minúcias nesse projeto que vai dar muita discussão. E aqui eu quero aproveitar e mandar abraço ao pessoal do interior. Está aqui o Vander agradecendo que respondeu a pergunta dele, de São Lourenço, né? Então tem muita gente aqui, muitos colegas aqui do interior também. Eu quero agradecer aí o pessoal, a audiência de todo mundo. Alexandre, tem considerações finais? Não, só para não deixar aqui, porque tem gente que fez a pergunta mais de uma vez, rapidamente, depois de encerrar.
Só pessoal aqui, gente, que uma pergunta que quem adquiriu o quinquênio, mas ainda não recebeu, porque demora 3 meses para publicar e etc. Pessoal, a partir da data que você adquiriu o direito, já adquiriu. A questão administrativa interna do tribunal, de demorar a publicar, ela é uma questão administrativa, né? Então, a partir da data ali que você adquiriu, passa-se a contar o tempo daquela data. Então, se vier uma sanção posterior, essa lei posterior, não vai afetar para quem já tem um tempo aí, por uma mera questão administrativa, de que o tribunal demora 3 meses aí para fazer a computar. Isso serve também para todos os outros direitos. Está aí garantido o seu direito normalmente. É só uma questão de aguardar mesmo o tempo aí de trâmite mesmo burocrático. Ô, Wagner, mas para a gente poder encerrar, pessoal, porque se a gente pudesse, né, a gente quer ficar aqui debatendo até 9 horas, a gente gosta muito, a live está aí numa audiência incrível, estamos tendo uma repercussão muito grande. Nós faremos, como só lembrando aqui, Wagner, toda quinta-feira, pessoal, nós temos live. Hoje a gente teria uma live para falar sobre a questão da pandemia, de um especialista que faria conosco aí todos os cuidados, explicando melhor sobre essa questão do coronavírus. Nós remarcamos com esse especialista para a urgência dessa live aqui. Mas toda quinta-feira um assunto diferente, de interesse do servidor. Vou reforçar aqui, caso você tenha, da semana passada, a gente teve a questão financeira, já recebi no meu WhatsApp aqui, pedindo de novo. Então, caso você tenha aí um assunto de interesse, que vocês queiram que a gente traga um especialista, manda para a gente lá no Sinjus, sinjus.org.br, pode mandar para mim no meu WhatsApp, pode mandar nos grupos, que a gente vai trazer aqui o tema que você interessar. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente tem a live aí com assuntos diferentes. Logicamente, quando surgir um assunto de extrema importância como esse, a prioridade sempre vai ser essa, né, Wagner? Os nossos direitos, a luta dos Sinjus, como sempre a gente faz. Então, a gente, no máximo, aí remaneja a live, mas quinta-feira estamos de volta aí com o assunto. Para encerrar, pessoal, as considerações, eu acho importante tudo isso que nós falamos aqui, né, pessoal? A gente manter na luta, sempre, pessoal, questionar essas questões dos ataques aos direitos do trabalhador. O sindicato é para lutar, o sindicato é para colocar o trabalhador em primeiro lugar. Então, a gente está aí deixando claro que as reformas não trouxeram avanço. Tem o meu artigo aí que critica o Paulo Guedes. E já vou adiantar aqui, tá? Nós não vamos ficar só no artigo, não. Vai vir medidas aí que o Sinjus não fica só em artigo, não. Vai vir medidas aí, em breve a gente vai publicar aí, para garantir o respeito aí com o servidor público. Então, tem meu artigo aí em que eu trago em números tudo o que veio após a reforma da Previdência, ou seja, eu chamo o Guedes de incompetente lá mesmo, mas já alguns servidores até brincaram, né? Incompetente. Mas ele é incompetente como ministro mesmo. Até agora a gente não veio em nenhum avanço para o Brasil, ele como ministro que falou aí que o Brasil retomaria aí, né? Então, o que ele está fazendo no máximo é tentar fazer o que ele fez com o Chile aí no passado. Mas voltando aqui, para não retomar esse assunto, é importante o pessoal estar aí alinhado com o sindicato. O sindicato ele só faz uma frente de luta, mas é importante os servidores estarem aí acompanhando essa luta. Estamos retomando aí uma luta, mesmo em coronavírus, para garantir os direitos. E contamos com servidores aí todas as quintas-feiras com temas relevantes, com temas que não são de luta. A gente também traz temas aí diversos para que a gente possa. E, para finalizar, pessoal, fique em casa. Só quem aí realmente tem que ir no plantão do tribunal, vá ao plantão, mas faça a sua segurança, a sua máscara. A gente sempre tem que reforçar isso. Lembrando que eu e o Wagner estamos sem máscara aqui, porque o Wagner está sozinho lá no Sinjus, eu estou na minha residência. Então, as lives também são todas virtuais, com toda a segurança aí, para que a gente possa voltar aí, quando a gente tiver que voltar, quando as organizações de saúde nos derem essa garantia, todo mundo está bem, poder dar aquele abraço e retomar aí a nossa vivência social da forma mais segura possível. Pode contar com o Sinjus, vamos continuar na luta, porque só começamos aí, vamos ter uma luta muito grande em relação a essa questão dos ataques do Zema
para nós, servidores públicos, do judiciário principalmente, que ele colocou aí na sua incompetência de resolver o salário dos servidores, que nós somos... nós fazemos aí o coro, né, para os servidores do Executivo, mas a incompetência do Zema, a única coisa que restou para ele é querer dividir aí o problema com os servidores dos outros poderes. Então, Wagner, passar para você. Agradecer a Elda mais uma vez, a sua participação aqui, garantindo aí a acessibilidade. Muito obrigado, Elda, pela sua participação mais uma vez. A todos os deficientes, o pessoal com deficiência que nos acompanham, muito obrigado pela audiência. E a Elda está sempre aí nos acompanhando, garantindo a acessibilidade sempre. Isso aí, pessoal. Valeu, boa noite. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Fique em casa, né? Fique em casa. E na próxima quinta-feira, mais uma live na Quarentena com Sinjus. Se tiver um assunto urgente, a gente faz uma live urgente aqui para dialogar com você, explicar, ouvir, agradecer a presença de todo mundo do interior, da capital, todos os filiados, quem não é também, o sindicato é para lutar. E agradecer e parabenizar também, Alexandre, o pessoal que foi nomeado essa semana aí do concurso, que tiveram aquela luta árdua com a gente lá na Assembleia Legislativa, no projeto de unificação, onde foi colocada aquela emenda que autorizou aproveitar o concurso diante da unificação, e vários daqueles lutadores e lutadoras que estavam lá conosco, ansiosos, foram nomeados essa semana e vão tomar posse em várias comarcas do estado, reforçando o quadro de servidores do tribunal, e eles vários deles mandaram um agradecimento para o Sinjus, para você, para todos os dirigentes, porque ser nomeado para concurso, ainda mais nessa... Inclusive, alguns estão aqui acompanhando, eu vi aqui uns nomes aqui. Não é fácil. A gente, quando foi nomeado, foi uma alegria enorme, e para eles, então, foi, nesse momento de crise, realmente foi um sofrimento, e eles viram a importância de sindicato, né? Porque eles viram a atuação do sindicato, a atuação dos dirigentes, conquistaram um direito, que foi aprovar uma lei para garantir a nomeação. E neste momento que a gente está aí com ameaça de atrasar salário, congelamento de direito, mais uma vez, reforça a importância de sindicato. Né? Sindicato é para lutar, sindicato é fundamental. Sem sindicato, a gente sozinho não consegue avançar. Então, é muito importante registrar. Eu quis registrar essa questão dos concursados para dar um exemplo, né, de luta. A gente não pode desanimar nunca. Então, se esse PLP for sancionado, nós vamos continuar brigando para que ele não se aplique, o servidor, quem tem quinquênio, que não perca seu tempo de serviço em relação a isso. Quem tem carreira não tem que acomodar, achar, minha carreira está salva. Não adianta, a carreira não está se o Zema atrasar o repasse do 10º. Não vai ter PV, não vai ter vaga. Então, é todo mundo junto. Essa é a minha mensagem final. Até a próxima. Wagner, só uma informação, antes que o pessoal saia aí, só 2 considerações de 2 segundos. O TJ até agora não publicou nada em relação à reunião, então a gente vai aguardar e fique atento às nossas mídias que nós vamos dar as informações. E vamos falar, pessoal... Agora, para ser publicado, não publicou. Saiu. Tem que acabar, e para encerrar de verdade agora, dentro de tudo isso que o Wagner falou, sindicato, né, importância do sindicato, mas, pessoal, vamos falar de representatividade, tá? A gente está perdendo muito aí pela falta de representatividade nas casas aí. Necessário um representante nosso aí, a gente começar a falar sobre isso de uma forma mais clara agora. A gente está só perdendo com a falta de sindicato, não com a falta de sindicato combatido, mas com a falta de representatividade. Então é isso, pessoal, o recado que fica para hoje. Continuamos na luta. Isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado, Eldia, nossa intérprete de Libras. É isso aí, acessibilidade fundamental. Um abraço, até a próxima.